Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação: Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Bom dia a todos. Salve Maria. Deus seja louvado. Estarmos uma vez mais reunidos nesta manhã de quinta-feira, desse programa meditando na vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Quero agradecer desde já você que já está aí sintonizado com a Rádio Santa Rita de Cássia, Conexão Católica, e também conectado através do YouTube. Meu muito obrigado, minha gratidão pelo seu incentivo, pela sua colaboração, pela sua presença. E continue motivando, evangelizando. Comparte aí com seus contatos, marque seus amigos nas redes sociais para que possamos ir muito mais ainda. Eu vou acabar de entrar aqui no meu YouTube também, agradecendo a Deus pela vida de cada um. Vamos consagrar nossa manhã com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos pecadores, perdoemo-nos mutuamente no fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus que é nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que você já perdeu, já partiu para a casa do Pai, mas ainda está no seu coração, na sua lembrança, na sua saudade. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno.
Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio da nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Que alegria estarmos aqui. Deixa eu mandar um bom dia a você que já está aqui através do YouTube. Que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pela presença, pelo incentivo, pela participação. Cada um de vocês é muito importante para nós. Eu sempre reforço esse programa. Ele é totalmente feito no voluntariado. No voluntariado. Nós não nos mantemos, não temos nenhum patrocínio e a sua presença é muito importante, primeiro porque motiva e segundo, quem sabe um dia apareça alguém que possa nos patrocinar para que a gente faça ainda melhor, com mais tecnologia, digamos assim. Mas acredito que na simplicidade a gente consegue refletir, mandar uma mensagem, realizar aquilo que é o objetivo desse programa, reforçar a nossa confiança, a nossa certeza e a nossa fé na vida eterna. Quero agradecer então você que realmente sempre nos motiva e participa. Eu queria que você pegasse comigo a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, versículos do 20 a 21. Filipenses capítulo 3, versículos do 20 a 21. Eu estou aqui na Bíblia da Ave Maria e a página é 1924. O meu microfone aqui, Michel, meu microfone aqui tá sem som. Tá saindo o som normal aí? Me dá um retorno aí você, porque eu tô falando, mas não tô me ouvindo. E você pode colocar aí se você tá me ouvindo. É só eu aumentar o som aqui, né? Você pode colocar aí se você tá me ouvindo. Você me ouvindo, aí eu falo. É só eu aumentar o som. Michel, meu microfone não tá dando retorno. Aí eu fico perdido aqui, não sei se eu tô falando, mas ele tá saindo a voz lá, tudo tranquilo e tal. É só. Então, meu irmão, pega aí Filipenses capítulo 3, versículos do 20 a 21. Tá na página da Bíblia da Ave Maria. Não, número 1924. Diga assim para nós. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma palavra bonita, uma palavra forte, uma palavra de consolo. Não, tá sem som ainda. Aqui tá sem som. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo? Você que tá nos acompanhando aí. Ah, agora sim, agora eu tô me ouvindo. Eu preciso me ouvir para saber como que tá o retorno, né? E aí então fica mais fácil de poder também raciocinar e conversar com vocês. Palavra de Deus da capítulo Filipenses 8. Primeiro, um dado curioso. Eu não sei se você já parou para refletir. Quando ele fala assim, ó, da palavra de Deus, diz: somos cidadãos dos céus. Olha aí. Quanto céu existe? Por que aqui está falando cidadão dos céus e não do céu? Quando a gente reza o Pai Nosso,
Ontem, na liturgia, os discípulos pediam ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar, como os discípulos de João Batista aprenderam com ele. E Jesus ensina essa perfeita e completa projeto de vida que é a oração do Pai Nosso. Eu falava ontem na missa que celebrei que mais do que uma oração é um projeto de vida. Presta atenção quando você for rezar o Pai Nosso. No Pai Nosso nós encontramos 7 pedidos. 7 pedidos. Esses pedidos têm a ver com uma vontade de dar sentido à nossa vida. Depois você reflita na oração do Pai Nosso, lembrando desses 7 pedidos. E a gente começa dizendo assim: Pai Nosso que estais nos céus. Já parou para refletir? Depois, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Primeiro no plural, depois no singular. E aqui a palavra de Deus está dizendo assim: nós, porém, somos cidadãos dos céus. Vamos entender um pouco isso? Vamos entender? Da nossa mentalidade, da nossa razão, da nossa inteligência, o céu é um estado físico, não é um local. Mas a gente acostumou a olhar para cima, né? Imaginar o céu. Então, aonde nós vivemos é o primeiro céu. Depois, esse que nós olhamos, onde estão aquele que a gente alcança, e aí a gente não consegue tocar nada de que está lá, planeta, galáxias, estrelas, tudo que está muito longe da nossa razão, da nossa consciência, do nosso entendimento. Só quem realmente estuda isso é o outro tipo de céu. E o céu realmente aonde habita Deus, o lugar de Deus. Por isso, Pai Nosso que está nos céus, Deus está em cada parte que a gente chama de céu, nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Esse céu é a plenitude da presença de Deus, é o céu onde realmente Deus habita, da sua presença onipotente, onisciente, onipresente. Então, é nesse sentido que, quando a palavra de Deus fala cidadãos dos céus, a gente tem condições de compreender que somos a criatura mais perfeita para habitar o coração de Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo que seremos transformados por Cristo à imagem do seu corpo glorioso. Você já parou para pensar, às vezes, diante ali da despedida do ente querido, você que já passou por essa realidade, ali, de repente, a pessoa passou por uma luta, de uma doença de muitos anos, de muita, sabe, talvez até sofrimento, luta mesmo. E ali os médicos, depois de todos os esforços que foram feitos, eles disseram a última palavra da ciência: morreu. Esse nosso irmão terminou o seu tempo de vida desse mundo e agora ficaram apenas seus restos mortais. Meu irmão, minha irmã, é aqui que a gente se sente triste, não é verdade? Com a partida para sempre da pessoa que amamos. Mesmo que as pessoas humanas estão nesse mundo de passagem durante mais ou menos um tempo, breve ou longo, e a morte corporal, que faz parte da vida, nos faz mergulhar nessa realidade. E aqui, as dúvidas, né?
Onde estará esta pessoa? Será que está bem? Como é que está agora? Essa pessoa que pelo batismo se tornou filha adotiva de Deus. A resposta para nós cristãos, católicos, aqui encontramos na palavra de Deus, que se revelou nas palavras, que se revelou nas atitudes, na vida, do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi em tudo semelhante a nós. Eu gosto sempre de pregar isso. Ele teve uma vida igual a nós, nasceu, foi criança, cresceu, trabalhou, estudou, teve fome, sofreu, enfim, em tudo ele foi igual a nós, menos no pecado. E aqui ele inaugura a vida eterna por causa da graça de Deus, da fidelidade do Divino Espírito Santo. Então, em momentos de dor e de despedida, quando o luto nos consome, essa ausência se torna esse peso insuportável, que eu sempre falo, o luto, cada um tem um seu jeito de vivenciar, o que não podemos é deixar virar patologia. Muito tempo sofrer com a dor da perda, da separação. É insuportável, mas precisamos olhar e precisamos superar e precisamos buscar consolo. Como? Nós não procuramos palavras vazias ou consolo superficial. Nós procuramos por uma certeza que a gente possa, sei lá, acreditar de fato, quase que tocar. Algo que nos mostre o amor de Deus por nós. E aqui, nessa carta de Paulo aos Filipenses, que acabamos de ver, capítulo 3, versículos do 20 a 21, nos oferece exatamente essa certeza. Você percebeu que ela meio que está pintando uma imagem do nosso futuro? Repito, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, sofrido, derrotado, vencido, morto, transformando-o ao seu corpo glorioso. Que bonito. E a palavra de Deus deixa bem clara, pelo poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. É o poder que Deus tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, em primeiro lugar, que essa passagem ela é forte, contraste, que mais nos emociona e nos dá sentido à nossa dor. A nossa realidade de luto é de olhar ali para aquele corpo humilhado. Tem muitas vezes que a pessoa fala assim para o padre, padre, a doença matou a minha... Eu falo, não, a doença não venceu. Não foi a doença que matou. Não venceu porque ela partiu confiante na graça de Deus. Então a vitória é de Deus. É que a morte é inevitável, seja de uma forma ou de outra, ela é inevitável. Então, não foi a morte que venceu nunca. Quem vence, a última palavra é Deus nosso Pai. A morte não é nada. A gente está ali diante de uma realidade de um corpo humilhado, marcado pela fragilidade humana, talvez pela doença, e, sei lá, pelo sofrimento, e finalmente pela morte. Mas exatamente aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 20 a 21, que Paulo nos lembra que essa não é a nossa história final. Porque o amor de Deus por nós é tão imenso que Ele não apenas nos perdoa, mas Ele nos promete essa
transformação completa. Qual é a transformação completa? A ressurreição, meu irmão, minha irmã. E aqui é uma esperança que cada um deve ter no seu coração, cada um deve sentir na sua alma, na sua mente, na sua vida, como realmente algo concreto, porque é pessoal, cada um tem o seu jeito de acreditar, e como é importante a gente ter o coração voltado para essa certeza, porque para nós é muito consolador saber que temos esse lugar preparado por Deus, a nossa morada. Então, o que significa, então, diante dessa realidade, a pátria dos céus? Significa justamente que aquela pessoa que amamos e que agora partiu, ela não se dissolveu e vai ficar somente nas lembranças. Pelo contrário, ela não só se tornou uma lembrança agora. Não, ela foi para a sua verdadeira casa. O lugar que o próprio Cristo preparou para nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Quer coisa mais pessoal e consolador do que isso? Por isso que cada um tem um jeito de se consolar com essa certeza. É pessoal no sentido de cada um vai acreditar da sua forma e vai receber o consolo para ter essa certeza. Disso é que a certeza é que um dia seremos transformados. E olha que bonito também, quando chegar a minha vez, quando chegar a sua vez, seremos transformados para nos unirmos àquele que partiu antes de nós. Nos unirmos na glória da pátria celeste. Daqui uns dias nós vamos celebrar, no dia 1º de novembro, a comunhão de todos os santos. Isso é o mistério do amor de Deus. Mas essa mistagogia nos dá a certeza de que nós não somos fruto do acaso. Somos parte de um plano, de um projeto de amor. Por isso, que coisa mais pessoal do que essa? Que consolo maior saber que um dia seremos transformados, é desfeito o nosso corpo mortal, nos será dado o corpo glorioso para nos unirmos todos juntos de Deus, nosso Pai, junto com Nossa Senhora, junto com os anjos, junto com os santos, junto com todos aqueles que estarão na glória de Deus. Porque o amor de Deus manifestado aqui na vida eterna é essa consciência, é essa certeza, é essa realidade. E isso está me vindo no coração bem aqui, que fique bem claro, não é uma fuga da realidade. Isso não é criar ou fantasiar para que a realidade não nos consuma, não. Isso é uma garantia de que a nossa despedida, ou a nossa vida e aquele momento ali de que a gente está se despedindo da pessoa que está partindo, ela é realmente temporária. Ela é realmente temporária. Quantos velórios você já foi até hoje na sua vida? Ali você despediu daquela pessoa que você foi prestar sua última homenagem, dar o seu último adeus, o seu último abraço, enfim, sua última presença. Agora você já parou para pensar que um dia alguém vai no seu, alguém vem no nosso? E é nesse momento que a gente entra também no mistério do amor de Deus. Esse amor manifestado na vida eterna, que, repito, não é uma fuga da realidade, mas é essa garantia de que a nossa despedida, ela é de fato apenas temporária. Porque a ressurreição e a esperança que devemos ter da ressurreição é também do reencontro. Ressurreição é reencontro. Porque é a mão de Jesus que nos toca no meio da luta. A mão de Jesus que nos toca em nossa vida, em todos os momentos. E a mão de Jesus que está nos tocando, principalmente nesse momento de luto.
Aqui, meu irmão, minha irmã, o consolo que buscamos deve estar nessa força motivadora. E é o próprio Jesus que talvez diz no coração assim, não chore, porque aquele que você ama vai entrar no esplendor da glória. E o mesmo amor que ele recebeu para que ele seja conduzido até o esplendor da glória, esse mesmo amor espera por você. Ou seja, o consolo que buscamos deve estar nessa certeza que nos motiva, que nos fortalece, que nos impulsiona a acreditar que nossa cidadania é o céu. Nossa morada é o céu. Aquela música, acho que é do Dunga, meu lugar é o céu, né, Michel? É lá que eu quero morar. É do Dunga essa música? Isso, bom dia, Padre. Sua bênção. Bom dia, Michel. É do Dunga. Pois PHN. Foi muito tempo a canção do PHN. PHN, né? Meu lugar é o céu, é lá que eu quero estar. Então, meu irmão, minha irmã, esse corpo glorioso de Cristo, que nós podemos hoje visualizar e imaginar é a certeza de que a nossa dor se tornará em alegria do nosso luto, com essa realidade, essa promessa, essa certeza do reencontro. Que a visão da vida eterna, então, nos dê essa força para vivermos com a saudade que deve cada dia aumentar. Saudade sim, tristeza não, diz Padre Marcelo Rossi, e é a pura verdade. Saudade sim, tristeza não. Que nosso luto seja transformado em saudade, que cada vez aumente, porque saudade só sente quem ama. Só sente quem ama. Então que essa vida eterna nos dê essa força para vivermos a saudade, digamos, abraçados a essa promessa de um amor que Deus tem por nós. E esse amor, a morte não pode vencer. A morte não pode derrubar. Foi em nome desse amor que Cristo foi ressuscitado. E é em nome desse amor que nós também, como diz a palavra de Deus, porque ele sujeitou a si todas as coisas, experimentaremos também a glória da vida eterna. Você consegue visualizar essa glória? Deixa aí no comentário qual é a sensação que está no seu coração agora. Você consegue imaginar sua verdadeira pátria? Deixa aí no comentário. Você consegue sentir onde o amor de Deus vai nos unir para sempre com aqueles que partiram? Deixa aí nos seus comentários o que está no seu coração nesse momento. Vamos dar uma pausa para a gente tomar um café. Prepare sua Bíblia que a gente vai vir com reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Então, daqui a pouco, capítulo 7, versículo 11 em seguida. E vamos tomar um cafezinho. Mas antes, dá tempo de dar um abraço aqui em algumas pessoas, né, Michel? Que está conectado conosco aí desde o momento que o programa começou até agora. Meu muito obrigado, minha gratidão, minha alegria. Só Deus para recompensar esse incentivo que você está dando para nós. É isso aí. Tá abrindo aqui, Padre, o YouTube para jogar na TV aí para o senhor dar uma olhada. Pessoal participando com a gente, vai mandando sua mensagem aí, você que está no YouTube, já compartilha, curte, comenta, Triplo C da Fé, curte, comenta e compartilha. O pessoal tá chegando, mandando mensagem, se eu aumentar aqui também, pra gente poder ler, aí, vamos lá. Abraão Bonello dando bom dia, Padre, também pedindo a sua bênção. José Baldan, bom dia, meu amigo e irmão Padre Marcos, a sua bênção. Essa aqui é o ouvinte VIP do programa, Lília Carvalho está sempre com a gente. VIP, tá sempre com a gente. Bom dia a todos, que a paz de Cristo, o amor de Maria esteja com cada um de vocês, sua bênção, Padre. O José Baldão está dizendo que a bênção é a graça recebida de Deus para sermos felizes, que Deus lhe dê a graça de ser feliz. Mensagem do José. Paulo Leme, sua bênção, Padre Marcos, também mandando mensagem. Maria de Fátima Costa, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. A Edna Gabriel dando bom dia. O Paulo Defende também dando bom dia. Bernadette, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. A Kimberly mandando bom dia também. Rosângela Leme, bom dia, Padre, sua bênção. Marina Caieiro, sua bênção, Padre. Doralice Santana também dando bom dia, pedindo a bênção. Francisca Maria Honória, Maria de Lourdes Santos Vasconcelos,
Quem mais? A Ney Cruz, também mandando um bom dia. Sandra Regina, Fábio Belarmino, o Wellington Diana, também todo mundo dando bom dia pro senhor e pedindo a bênção. Muito bem. Eliana Benedita, Tati, Cláudio Silva, para terminar aqui, padre, Denise Gamito, Valdenice Santos, Robson Luiz, Inês Aparecida, Denise Gamito, tá mandando mensagem aqui também, Andréia Carvalho e a Toninha Morinho. Que maravilha. Pra gente não ficar devendo pra ninguém. Estamos aí, passou aí que... Mas olha, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Voltamos já, tá bom? Fique conosco. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 14h e aos sábados às 10 da manhã. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um Pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Segunda, às 20 horas, O meu lugar é o céu. Valeu, povo de Deus. Valeu, meus irmãos. O nosso lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Quer ouvir? O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Sai do chão!
morar. Eu tenho lugar. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar. É lá que eu quero. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Estamos de volta aí com o nosso programa A Morte Não É Nada, direto da Rádio Santa Rita de Cássia. E também com transmissão para a Conexão Católica através do YouTube. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua vida, pela sua participação. Como é importante a sua motivação para cada um de nós. Que Deus recompense a todos. Estávamos aí ouvindo a música do Dunga, essa música que tem a ver com aquilo que a gente está refletindo hoje. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Deus quiser, vamos. Pega aí no seu evangelho, Lucas, capítulo 7, versículos do 11 até o versículo 20. Ou melhor, até o versículo 17. Pega aí, Lucas 7, do 11 a 17. São um dos evangelhos mais lindos também, que nos dá essa confiança, essa certeza do amor de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva, e acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, quero lembrar que esse evangelho já foi fruto de uma reflexão aqui nesse programa tão bonito que é esse evangelho. Aliás, se não me falha a memória, é a terceira vez que eu uso ele para refletir no programa. Você sabe que através do YouTube os nossos programas ficam tudo registrado lá. Uma vez que você estiver assim, sem fazer nada, volta a assistir algum programa que de repente tocou mais, deixa um comentário, e isso também nos fortalece muito. Inclusive, eu pedi a licença aqui do pessoal da rádio, e graças ao Daniel, lá da nossa paróquia, que é da Pascom, o Daniel muito sabe, muito tem o espírito e tem vocação para mexer com esse negócio de internet. Ele criou para mim um YouTube, e ele pega os programas também e deixa gravado lá na minha página do YouTube. Então, tudo isso para a gente continuar refletindo fora do horário da rádio. Mas esse evangelho, nós já refletimos ele.
algumas peculiaridades para a gente reforçar que me chama muita atenção, como por exemplo, você vê uma multidão chegando na cidade feliz, acompanhada por Jesus, outra multidão saindo da cidade triste, acompanhado pela viúva. Está chegando a vida e está saindo a morte. Quando a vida encontra a morte, qual é o resultado final? Tem que ser vida. Tem que ser vida, porque a vida vence a morte. E é nesse sentido, então, que Jesus, ele para com compaixão e realiza a vitória da vida. Jovem, eu te ordeno, levanta-te, como acabamos de escutar. Uma voz de Jesus ia entrar na cidade, acompanhado de seus discípulos. A presença de Deus ia entrar na cidade, a vida ia entrar na cidade. E ali, sentido contrário, via esse funeral de um jovem, filho de uma mãe viúva. A morte, o sinal da morte encontrando. Pense por um momento, vê se você consegue imaginar a cena, vê se você consegue visualizar esse momento. Imagine a dor de uma mãe, imagine a dor desta mulher que já havia perdido o marido, não se fala há quanto tempo, mas a gente tem casos aí, por exemplo, de pessoas que perdem o pai hoje, a mãe amanhã, o irmão depois de amanhã. Imagina da pandemia, quantas pessoas, eu não vou esquecer nunca, as famílias que chegavam, padre, morreu mais um, padre, morreu. Teve um dia que morreu 4 da mesma família, Michel. Aí me procurou lá, padre, o que o senhor vai falar? Eu falei, não vou falar nada, dá um abraço aqui, vamos chorar junto, porque tem que falar, abraçar e chorar junto. A reação. Imagine ela, perdeu o marido, agora o seu filho único. Realmente tinha tudo para ser uma mulher verdadeiramente infeliz. Infeliz. O luto pesado, a tristeza pesada, a dor, o sofrimento. E Jesus cruzou com a morte, cruzou com a tristeza, cruzou com a dor, com o sofrimento, cruzou com essa mulher. E quando Jesus chega, meu irmão, nada é indiferente. E o próprio Jesus não ficou indiferente. Compadeceu-se daquela viúva, não apenas com palavras, como é bom a gente ter compaixão do outro com palavras, não é verdade? Dar um abraço. E eu já fiz um programa aqui falando que às vezes a gente não precisa falar nada, porque palavras muitas vezes ela não é suficiente e temos que tomar um cuidado até para não usar a palavra errada. Eu já fiz um programa falando sobre como falar na hora do luto, como desejar os pêsames, né? Para não desejar de qualquer jeito. Você já percebeu? É mecânico, automaticamente, por exemplo, quando a gente chega no luto, a gente vai cumprimentar a pessoa que está enlutada, automaticamente a gente fala, e aí, tá tudo bem? Lógico que não tá tudo bem. Mas esse tá tudo bem é mecânico. Então, é a força de querer consolar com palavras. Nosso Senhor não fez isso somente com palavras, mas com atitude. Parou o cortejo, parou o sinal de morte, parou a caminhada da morte, e ele toca no caixão da esquife, ele toca na morte, e ele disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Automaticamente o morto sentou-se e começou a falar. Começou a agradecer Jesus. Talvez começou a contar como ele havia morrido, qual a experiência que ele passou, o que ele estava sentindo. E Jesus entregou a sua mãe. Eu estava meditando, meu irmão, minha irmã. Esse gesto traz consigo uma mensagem que só pode vir de Deus, uma mensagem que vem de Deus. E essa mensagem
Guarde no coração, não esqueça nunca. Talvez você precisava ouvir isso hoje. Essa mensagem é que Ele, nosso Deus, é mais forte do que a morte. Ele tem poder para acordar o morto. Tem poder para ressuscitar. Levanta-te. E o jovem regressou à vida que ele tinha antes. Ou seja, ele foi reanimado. Isso é um sinal poderoso para mostrar que Deus, em primeiro lugar, Ele não é o culpado da morte. Às vezes a gente... por que Deus foi permitir isso? Por que Deus deixou assim? Esses dias eu fiz o Ezequias de uma criança. Fiz o Ezequias não fiz a Ezequias. Eu fui celebrar numa comunidade e lá o pessoal estava celebrando o 7º dia de um filho que ela havia perdido de 5 meses, Michel. 5 meses. Por que uma criança de 5 meses morre? Eu não sei. Não dá para entender, não dá para saber por que uma criança de 5 meses morre. Eu nem perguntei qual foi a causa da morte para não aumentar a dor, mas conversando ali com o pai e com a mãe, a primeira coisa que eu perguntei se ela já tinha outro filho, ela falou que tinha um, e eu motivei ela, pois é, acreditar em Deus, ver o programa, e também que ela continue gerando, que o ventre dela ainda continue sendo um sinal de vida. Por que uma criança morre, eu não sei, mas Deus não é o causador da morte. Então, é para nos mostrar exatamente isso. A mensagem que vem de Deus é que Ele é mais forte que a morte. Ele tem o poder para acordar um morto. Esse é um sinal poderoso para mostrar que Deus não é o culpado pela morte. Mas repito, que Ele é mais forte do que ela. Ele tem o poder de ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, Deus está do lado da vida. E Ele quer para nós essa vida também. Porque nós somos seus filhos. Ele quer a vida plena, abundante para todos nós. Agora veja bem, esta reanimação do filho da viúva é para nós esse sinal, que ele tem esse poder. Aqui a gente percebe que diz-nos que Deus, ele mostra esse poder sobre a morte, por quê? Porque ele não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida eterna, para vivermos eternamente. Fomos criados à sua imagem, fomos criados à sua semelhança e tornamos-nos então, principalmente através do batismo, nós nos tornamos seus filhos adotivos do sangue de Jesus Cristo. O batismo, que é esse sacramento que recebemos, que abre a porta para a vida eterna. Por isso, então, que vamos entender que a morte biológica, ela então torna-se essa passagem, a passagem para um mundo completamente novo, para uma eternidade feliz, onde não haverá mais choro nem ranger de dente, onde a glória de Deus será tudo em todos. Aqui o que a gente vê é que Jesus reanimou o filho da viúva de Naim, desse lugar. Reanimou, mas ele voltou a viver. No entanto, o Evangelho não diz depois, mas é óbvio que depois voltou a morrer, para ressuscitar definitivamente para a vida eterna. Agora, conosco não será assim. Conosco não será assim. Nós viveremos para sempre. Nós não seremos reanimados de hipótese alguma. Nós não seremos reencarnados de hipótese alguma. Não pegue essa passagem para sustentar a doutrina da reencarnação. Não. É para sustentar a doutrina da ressurreição. Como será? Quando será? Ou será de verdade? Não será? Isso não sabemos. Isso é a grande surpresa que o amor de Deus reserva para os seus eleitos,
para nós que queremos acreditar, para nós que temos fé, para nós que vivemos essa certeza, essa realidade, para nós que confiamos na promessa de Jesus. E aqui nos evangelhos diz que todas as pessoas que iam nesse funeral, perante esta vitória da vida, mudaram o choro em alegria e davam glória a Deus. É isso, meu irmão, minha irmã. Pega a visão, mudar o choro em alegria e dar glória a Deus. Pega a visão, busque essa força, supere o luto, não fique sofrendo. Pega a visão, mude esse choro em alegria e dê glória a Deus. É a atitude que temos também hoje, que devemos ter também hoje, dar glória ao nosso Deus, que para o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, nos arranca das garras da morte eterna e nos abre, escancara as portas da vida eterna, eternamente feliz, junto com os anjos, junto com Nossas Senhoras, no esplendor da luz eterna, junto com os santos, nossos santos de devoção, junto com aqueles que já estão lá nos aguardando. Mas hoje também damos glória a Deus por tudo de belo que fez a esse nosso irmão que partiu, que terminou a sua peregrinação nesse mundo. Só Deus, que vela sobre cada um de nós, e para quem nada é oculto, Ele sabe quantos gestos de bondade, de serviço fraterno, de perdão, de ternura, de paz, de partilha, de bens, de misericórdia, de honestidade, de empenho, de trabalho por um mundo melhor, teve aquela pessoa que partiu. Por isso, dar glória a Deus. E que bom quando a pessoa tem toda essa virtude, quando o padre... quando a gente faz um velório de alguém que a gente conhece, 95% dos velórios que eu faço, por exemplo, é de pessoas que eu não conheço. Então a gente fala da vida eterna, mas tem algo que nos prende, que é justamente essa experiência com a pessoa. É diferente, por isso que eu faço questão lá na Santo Agostinho, das pessoas que participam da Santo Agostinho, de terem a oportunidade de serem veladas na igreja. É diferente. Igual aquela história, Michel, diz que o homem morreu, aí o padre foi lá fazer o velório, né? Aí o padre começou a falar, era um homem bom, era um homem trabalhador, era um homem honesto, era um homem fiel, era um homem, né, isso, um exemplo e tal. Aí a viúva foi parando de chorar, foi secando a lágrima, foi ficando quieta, aí chegou pro filho dela e falou, filho, dá uma olhada aí se é seu pai mesmo, porque... Pois é. Deus que vela sobre cada um de nós, nada é oculto, Ele sabe. Repito, olha quantas qualidades, você consegue ver qualidade numa pessoa? Vou te dar poucos minutos, poucas qualidades aqui. Poucas qualidades, você precisa aprender isso. A gente tem que parar de ver só os defeitos, porque Deus vê no oculto. Quantos gestos de bondade, de serviço fraterno, de perdão, de diálogo, de compreensão, de carinho, de ternura, de paz, de partilha de bens. Tão difícil viver essa caridade, partilha de bens, de misericórdia, de honestidade, de empenho no trabalho por um mundo melhor, de ter se esforçado para ser uma pessoa boa. E foi apenas tudo isso que ele levou com ele, leva consigo, para apresentar ao Senhor como oferenda agradável da vida que teve. Deus seja louvado pelo dom que foi a vida do irmão que partiu. Eu sempre falo nos velórios, das exéquias que eu realizo, Michel, que o pessoal diz que quando a gente morre a gente não leva nada para Deus. É mentira, é mentira. A gente leva sim, é lógico que a gente leva. A gente não leva o material fica aí, para depois quem quiser brigar aí pela herança, né, fica aí, pode ver. Como diz o Padre Braga, meu irmão e amigo, o Padre Braga sempre fala, caixão não tem gaveta, caixão também não tem cofre. Falei isso ontem pro peão aqui, da... O irmão, chamo de peão, mas os meninos da Pascom. O irmão aqui que só quer saber de trabalhar, eu falei, cuidado meu filho, não vai rezar não, caixão não tem gaveta, viu? Mas a gente leva a vida que viveu, a missão que cumpriu, o amor que semeou, a gente leva e deixa também.
além de darmos glória a Deus pelo dom que foi a vida da pessoa, somos convidados a continuar a sua obra. E como? Do seu legado, que ela deixa, é justamente o amor que foi trocado. Segundo, sobretudo, seguindo fiel a Cristo, seguindo fiel a essa promessa e manifestando na prática essas boas obras. É assim que nós vamos preparando a nossa bagagem para a grande viagem que é a nossa morte. E olha, a única coisa que nós podemos levar para outra vida é o bem que fizermos. Nada mais interessa para a eternidade do que o amor. Nada mais conseguimos levar do que o amor. E que as pessoas, vendo nesse mundo as nossas boas obras, elas também possam glorificar a Deus misericordioso e bom pela sua misericórdia. E iremos levar os restos mortais do nosso irmão que partiu para o lugar do silêncio, que é o cemitério, ou a caixa lá do ossário. Isso é um lugar de paz também, que é o cemitério, que é onde nos precederam, onde dormem em paz, aguardando a ressurreição. Mas mantenhamos a luz acesa da esperança em Cristo nosso Senhor, que há de transformar-nos à imagem do seu corpo glorioso, para vivermos ressuscitado com Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus que pela sua grande bondade dê ao nosso parente, amigo, ao nosso ente querido falecido a recompensa reservada para ele, e a nós que ficamos, que dê coragem para continuar na nossa vida fazendo bem. Por isso, aquela oração: Senhor, dai-lhe a vida eterna. Abri para ele, Senhor, a porta do céu, e a nós que ficamos, o seu consolo, unido a nossa compaixão, unido o nosso momento de acreditar na vida eterna. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja e nos dê cada vez mais um coração grato e sedento de amor. Vamos acender a nossa vela pedindo ao Divino Espírito Santo que mande um raio de luz para iluminar, para consolar, para fortalecer cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão presentes aí. Não deu para citar o nome de todos, graças a Deus não está dando, são muitas pessoas, mas e com o coração quero agradecer o carinho, o incentivo, a presença, a participação. É a nossa grande motivação. A gente não ganha nada, é tudo voluntário. Inclusive, se você quiser colaborar, procure depois informações de como saber estar colaborando conosco. Vamos acender a nossa vela, pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine nosso coração, nossa alma, nossa mente. Estamos aí prestes a celebrar Nossa Senhora Aparecida, grande festa que esse ano cai no domingo. Quero aproveitar o ensejo e dizer que lá na Santo Agostinho vamos celebrar a missa às 7h30 da manhã, e logo em seguida nós vamos em procissão para a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Lá vamos realizar uma missa campal. Está tudo sendo bem preparado para essa Santa Missa. E a festa de Nossa Senhora Aparecida, com todo apoio da subprefeitura de Itaquera, do Tiago, do Paulo, do Luciano, do subprefeito Rafael Limota, da doutora Sandra Tadeu, nossa querida vereadora, enfim, aguardando vocês, viu? Para a grandiosa. E depois da Santa Missa temos lá a feijoada e a festa das crianças, com atrações até às 5 horas da tarde, brinquedos, muita comida, muita dinâmica. Temos um sorteio especial no final da tarde, um celular patrocinado pela Faculdade Anhanguera. Enfim, só falta você participar. Amém? Que Deus, nosso Pai, ilumine a todos. Rezemos todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas? Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam,
Pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Onde chegar esse vídeo, esse programa, essas palavras, chegue também a bênção de Deus em sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fique em paz. Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia.